O silêncio naquela pequena casa de taipa, coberta por lona preta e remendada com pedaços de pano velho, era mais alto que qualquer grito. No meio de um sítio esquecido pelo mundo, cercado por mato alto e árvores secas, vivia Dona Amália, uma senhora de 80 anos, de olhar profundo e mãos marcadas pelo tempo e pela luta. O tempo havia levado quase tudo: o vigor, os sorrisos fáceis, os abraços calorosos e, principalmente, os filhos. Naquela manhã fria de inverno, Amália acordou antes do sol, como fazia todos os dias, mesmo sem ter onde ir ou o que esperar. O barulho do vento atravessando as frestas da casa mal protegida era o único som que lhe fazia companhia, além do miado dos seus 2 gatinhos, Mingau e Bolinha, seus únicos companheiros fiéis nos últimos anos. Era seu aniversário. 80 anos de vida. 80 anos de lutas, privações, dores e também de algumas alegrias que hoje pareciam ter sido apenas sonhos bons. Mas, naquela manhã especial, o silêncio doía mais. Ela sabia que ninguém viria. Nenhuma mensagem. Nenhum telefonema. Nenhuma visita. Os filhos. Os filhos. Dona Amália teve 3 filhos. Criou todos sozinha depois que o marido a abandonou quando o mais novo ainda nem sabia andar. Trabalhava como lavadeira, passadeira e fazia faxinas em casas de famílias ricas da cidade, enquanto deixava os pequenos sob os cuidados de vizinhas ou os levava com ela, quando podia. Passou fome para que eles comessem. Dormiu no chão para que tivessem um colchão. Costurou roupas usadas para vestirem com dignidade. E sempre dizia, com o peito cheio de orgulho: meus filhos vão ser alguém na vida. Eles vão estudar. Vão sair dessa pobreza. E saíram. Estudaram. Cresceram. Conseguiram bons empregos. Mas à medida que prosperavam, deixavam Amália para trás. Começaram a sentir vergonha da mãe humilde, da casa de barro, das mãos calejadas. Deixaram de visitar. Deixaram de ligar. E um dia, simplesmente, sumiram. Um por um. A última vez que viu o filho mais velho, ele estava de terno, chegando apressado no velório de uma tia. Deu um beijo no rosto da mãe, frio e automático, como quem beija uma estranha, e saiu antes do café ser servido. A filha do meio, casada com o médico, disse uma vez que preferia não levar os netos para o sítio porque era um lugar feio e perigoso demais. E o mais novo foi o que mais doeu. Disse que ela puxava para baixo, que sua presença atrapalhava suas amizades e seus negócios. Nunca mais voltou. Dona Amália suspirava. Olhava o céu cinzento, esperando, ainda que não admitisse, que alguém lembrasse. Mas ninguém lembrava. O tempo passava devagar, como se zombasse da sua solidão. Ela se levantou da rede, que rangia toda vez que ela mudava de posição, e foi até o fogareiro improvisado com tijolos. Acendeu a lenha com dificuldade, depois de algumas tossidas e um pouco de tontura. Colocou uma panela com água para esquentar e preparou um mingau ralo de fubá. Era o que tinha. Era o que sempre tinha. Enquanto comia em silêncio, dividindo um pouco do mingau com os gatinhos, olhava ao redor e suspirava. As paredes da casa estavam rachadas. O chão de terra batida ficava úmido com qualquer chuva. A lona que cobria o telhado deixava a luz passar por pequenos buracos que pareciam estrelas tristes em pleno dia. Não havia geladeira. Não havia fogão. Não havia nem mesmo luz elétrica. Quando escurecia, usava uma lamparina de querosene, que agora só funcionava quando o vento não apagava a chama. A água vinha de um açude distante, que ela buscava com baldes. Às vezes, Mingau e Bolinha a acompanhavam. Às vezes, ela ia sozinha, com passos lentos e cuidadosos para não tropeçar nas pedras ou escorregar na lama. Na estante velha, feita com madeira de caixote, havia algumas fotos antigas, quase todas desbotadas. Numa delas, segurava no colo os 3 filhos, ainda pequenos, com olhos brilhando de esperança. Na outra, aparecia sorrindo ao lado do marido, nos tempos em que acreditava que o amor seria eterno. E em outra, ainda mais antiga, estava ela aos 20 anos, com flores no cabelo e um sorriso tão grande que mal cabia no rosto. Ela olhou para as fotos por alguns segundos, e uma lágrima silenciosa escorreu. Voltou à rede, cobriu-se com um lençol fino e abraçou os 2 gatinhos, que ronronavam em seu colo. Aquele era o aniversário de número 80, mas não havia bolo, vela, abraço nem felicitações. Havia apenas o som do vento,
o cheiro da lenha e o calor de dois pequenos corpos felinos que, talvez sem saber, salvavam a vida daquela senhora todos os dias. Dona Amália fechou os olhos. Mas não dormia. Pensava. Pensava em tudo o que fez. Em tudo o que viveu. E se perguntava, pela milésima vez, por que havia sido esquecida. Será que amar tanto foi errado? Será que se anular para criar os filhos foi um erro? Ou será que o mundo, simplesmente, era cruel demais para corações bons? Lá fora, o dia começava a escurecer. O frio chegava devagar, cortando o ar como navalha. E Amália não tinha cobertores grossos. Tinha apenas um velho chale de lã que ela mesma teceu nos anos 80. Mas naquela noite, algo parecia ainda mais pesado. O silêncio estava mais fundo. O coração mais apertado. Ela sussurrou para si mesma, com a voz baixa, como quem fala com Deus ou com os mortos. 80 anos, e ninguém lembrou de mim. Seu olhar fixo no teto de lona parecia buscar respostas que o mundo nunca lhe deu. E o que ela não sabia, é que naquela mesma noite, muito longe dali, algo inesperado começaria a acontecer. Algo que poderia mudar o curso da sua história para sempre. Mas isso, só o tempo diria. Enquanto isso, Dona Amália permanecia ali, em sua casinha simples, com seus 2 gatinhos, com a esperança morrendo aos poucos, mas ainda viva o suficiente para desejar, mesmo que em silêncio, que um dia, alguém batesse naquela porta. E talvez, só talvez, alguém bata. A madrugada chegou sem avisar, envolvendo a casinha de taipa em uma escuridão profunda. O frio se infiltrava pelas frestas das paredes, e o céu parecia pesado, como se também chorasse por dentro. Dentro da casa, Dona Amália continuava deitada em sua rede, encolhida sob o chale, com os 2 gatinhos dormindo ao seu lado, como se fossem pequenos anjos enviados para lhe fazer companhia. Ela não havia comido mais nada desde o mingau da manhã. A barriga roncava baixo, mas ela já havia aprendido a ignorar o som. O que doía mais não era a fome. Era a ausência. O esquecimento. A solidão. Ela fechou os olhos por alguns minutos, mas um barulho distante fez seu coração acelerar. Um estalo seco, como um galho sendo quebrado. Levantou-se devagar, com os ossos reclamando, e se aproximou da porta. Olhou pelas frestas, mas não viu ninguém. Deve ter sido o vento, murmurou, voltando para a rede com passos lentos. Mas algo estava diferente naquela noite. O ar parecia mais denso, e um cheiro forte de terra molhada anunciava que a chuva se aproximava. E ela veio. Veio de repente, grossa, pesada, com trovões e relâmpagos que iluminavam a noite como flashes de dor. A lona do telhado começou a bater com força. Um dos panos remendados voou com o vento. A água começou a escorrer pelas paredes de barro, criando pequenas poças dentro de casa. Mingau se encolheu num canto. Bolinha se escondeu embaixo da estante. Amália correu como pôde para colocar baldes onde chovia mais forte. A cada passo, a lama se misturava ao chão. Seus pés descalços afundavam na terra molhada. Estava tremendo. De frio. De medo. De cansaço. E então, algo inesperado aconteceu. Batida na porta. Fraca. Depois mais forte. Dona Amália parou, com o coração quase saindo pela boca. Quem bateria em sua porta naquela hora da noite? Naquela chuva. Quem lembraria dela? Aproximou-se da porta, com as mãos trêmulas, e perguntou, com a voz baixa. Quem é? Nenhuma resposta. Apenas outra batida. Ela abriu devagar, mas não havia ninguém. Olhou para os lados, procurou com os olhos, mas tudo o que viu foi a chuva castigando a terra e o mato se balançando com o vento. Estava prestes a fechar a porta, quando olhou para o chão. Ali, entre o barro e a chuva, um envelope molhado. Pegou com cuidado. Era simples, pardo, sem remetente. Estava levemente rasgado nas bordas. Entrou novamente e se sentou. Secou o papel com o chale, com as mãos trêmulas, abriu o envelope. Dentro, havia uma carta escrita à mão. Dona Amália. Sei que a senhora não me conhece. Mas eu conheço sua história. Conheço sua dor. E vim até aqui porque alguém precisa fazer alguma coisa. A senhora não está tão sozinha quanto pensa. Espere por mim. Eu volto em breve. A letra era estranha, meio tremida, como se escrita com pressa. Mas aquelas palavras entraram como flechas no peito de Dona Amália. Quem seria? Por que sabia tanto?
E, acima de tudo, porque prometia voltar. Ela olhou novamente para fora, mas a escuridão já havia engolido tudo. Fechou a porta com o coração inquieto, e os olhos cheios de perguntas. Aquela carta misteriosa era a primeira coisa que lhe causava um sentimento diferente em muito tempo. Esperança. Na manhã seguinte, o sol apareceu tímido entre as nuvens. O chão ainda estava úmido, e a casa mais uma vez cheirava a mofo e barro. Amália, com os pés ainda doloridos da noite anterior, colocou água para esquentar, dividiu com os gatinhos o último restinho do fubá e ficou sentada olhando o envelope na estante. Ela o lia e relia, tentando encontrar pistas. Mas não havia nada além daquelas poucas palavras. Naquela tarde, enquanto lavava algumas roupas com água do açude, notou que algo havia sido deixado ao lado do varal. Uma sacola de pano, com alguns itens dentro. Farinha, arroz, um sabão, 1 litro de óleo, uma vela e uma caixinha de fósforos. Era tudo tão simples, mas para Dona Amália, era como um tesouro. Olhou ao redor. Ninguém. Quem estava fazendo aquilo? Voltou para casa com os olhos marejados, e antes mesmo de guardar os mantimentos, se ajoelhou diante da pequena cruz de madeira que ela mesma havia feito anos atrás, num cantinho da casa, onde rezava todos os dias. Fez um sinal da cruz e, em lágrimas, agradeceu. Eu não sei quem é, mas que Deus abençoe essa alma generosa. Seja quem for, trouxe luz pro meu coração. Naquela noite, ela acendeu a vela com cuidado, e a chama pequena dançava no escuro como se comemorasse um renascimento. Mas a paz duraria pouco. 2 dias depois, a filha do meio apareceu na cidade, a poucos quilômetros dali, para resolver assuntos bancários. E alguém, por acaso, comentou: "Você sabia que sua mãe ainda vive naquele sítio? Sozinha? Tadinha. Dizem que tá numa situação de cortar o coração." A mulher enrubesceu. Disse que aquela mulher não é problema dela. Que cada um escolhe como quer viver. E naquele mesmo dia, uma publicação feita por uma vizinha distante viralizou em um grupo local. Gente, vocês sabiam que tem uma senhora de 80 anos vivendo sozinha, sem energia, sem água, numa casinha de barro no meio do mato. Os filhos abandonaram ela. É de partir o coração. Alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém conhece a Dona Amália? A publicação teve dezenas de comentários. Alguns comovidos. Outros indignados. E alguns, curiosos. E entre esses comentários, um perfil anônimo escreveu: "Ajudem. Mas não se aproximem sem permissão. Ela já sofreu demais. Alguém vai cuidar dela, no tempo certo." Dona Amália não sabia nada disso. Estava em casa, no silêncio de sempre, agora com um pouco de comida na panela, e a vela acesa todas as noites. Mas uma sombra se aproximava. Na escuridão do sítio, um carro antigo parou discretamente ao pé do morro. Um homem saiu. Alto, encapuzado, com um olhar sério. Nas mãos, uma pasta surrada. Ele observou a casa de longe, em silêncio. Depois, deu meia volta e desapareceu na mata. E naquele mesmo instante, Dona Amália teve um calafrio. Como se o destino estivesse prestes a mudar tudo mais uma vez. Mas quem era aquele homem? O que havia naquela pasta? E por que ele parecia saber tanto? A história de Dona Amália está longe de acabar. Na verdade, ela pode estar apenas começando. A terceira noite após o bilhete misterioso chegou com o céu limpo, mas um silêncio ainda mais profundo. A pequena vela tremeluzia sobre a mesinha de madeira improvisada, lançando sombras longas nas paredes de barro rachado. Dona Amália sentia-se inquieta. Havia algo no ar. Algo que ela não conseguia explicar, mas que apertava o peito como uma mão invisível. Desde que a sacola com alimentos apareceu e aquela carta estranha surgiu na chuva, ela não era mais a mesma. Havia, sim, um pequeno fio de esperança reacendendo lá no fundo do coração, mas junto dele, veio também o medo. Quem seria aquela pessoa? Por que estava ajudando? E o mais inquietante, por que agora? Enquanto isso, na cidade, as conversas em torno da história da idosa esquecida ganhavam força. Fotos antigas de Amália começaram a circular. Algumas vizinhas postavam sobre ela nos grupos de moradores. Relatos emocionados surgiam. "Me lembro de quando ela lavava roupa no rio para sustentar os filhos, uma guerreira. Sempre foi humilde, mas honesta. Nunca fez mal a ninguém. Que triste ver onde ela chegou."
Os filhos viraram as costas. Que pecado! E no meio desses comentários, alguém continuava escrevendo anonimamente. Curto. Direto. Enigmático. Ela será lembrada. Está chegando a hora. Mas Dona Amália nada sabia disso. Na manhã seguinte, como de costume, saiu com os 2 baldes em mãos, caminhando até o açude para buscar água. O caminho era estreito, escorregadio, e a cada passo sentia o peso dos anos nos joelhos, nas costas, nas mãos trêmulas. Os gatinhos iam junto, como 2 pequenos guardiões silenciosos. Ao chegar no açude, notou algo diferente. Havia pegadas recentes na terra fofa. Pegadas grandes, de botas. E próximas delas, marcas de pneus. Um carro havia estado ali. Olhou em volta, mas não viu ninguém. O mato era alto, e o vento assobiava entre as folhas como se guardasse segredos. Apressou-se como pôde, sentindo um leve calafrio na espinha. Ao retornar para casa, um novo susto. Havia algo pendurado na porta. Um pequeno pacote, cuidadosamente embrulhado em papel pardo e amarrado com barbante. Preso com um prego velho. Em cima, um bilhete. Hoje é só o começo. Leia com calma. Guarde com carinho. A verdade vem vindo. Dentro do pacote, um caderno antigo. Capa de couro gasta. Páginas amareladas. Ao abrir, o coração de Dona Amália disparou. Era uma espécie de diário. Mas não era dela. Era escrito por alguém que conhecia sua vida profundamente. Hoje a vi lavando roupa no rio. As mãos estavam vermelhas de tanto esfregar. Ela sorria para os filhos como se nada doesse. Mas eu via nos olhos dela o cansaço. A dor. A solidão que já começava a crescer. Folheou as páginas com as mãos trêmulas. Os relatos seguiam. Detalhes sobre sua juventude, sobre os filhos, sobre momentos que ela pensava terem sido esquecidos para sempre. Na festa de 15 anos da filha, ela não pôde comprar um bolo. Então fez um com farinha de milho e goiabada. Cantou parabéns sozinha na cozinha, porque os convidados da filha tinham vergonha dela. O filho mais velho a chamou de vergonha pela primeira vez aos 17 anos. Ela fingiu que não ouviu, mas chorou a noite inteira na rede. Dona Amália encostou o caderno no peito e chorou. Chorou como não chorava há anos. Aquilo doía, mas, ao mesmo tempo, era como se alguém finalmente estivesse reconhecendo sua história. Como se alguém estivesse devolvendo a ela sua memória, sua dignidade. E entre as últimas páginas, algo ainda mais assustador. Uma foto antiga, meio amassada, com 3 crianças pequenas ao lado de um rapaz jovem e uma mulher muito parecida com ela, mas mais nova, com cabelos longos e o mesmo olhar melancólico. Atrás da foto, escrito a caneta. Essa história ainda não acabou. Mas vai mudar. Por você. Por todos os que foram esquecidos. Quem era aquele homem na foto? Ela tentava lembrar, puxava na memória, mas algo não encaixava. E então, o que parecia apenas uma inquietação virou pavor. A foto desapareceu. Sim. Ela tinha deixado a imagem sobre a estante para olhar depois, e quando voltou, a foto não estava mais lá. Olhou debaixo dos móveis. Na rede. No chão. Nos bolsos. Nada. E então percebeu. Alguém havia entrado em sua casa enquanto ela foi ao açude. O medo tomou conta. Por mais que fosse simples, era seu lar. Seu refúgio. Quem estaria fazendo isso? Naquela noite, com a vela acesa e os gatinhos deitados bem colados ao corpo, ela não conseguiu dormir. Cada estalo da madeira, cada movimento do vento, soava como passos. E no meio da madrugada, a batida voltou. Dona Amália, uma voz masculina, do outro lado da porta. Ela congelou. Por favor, não precisa ter medo. Só quero falar. O coração dela quase parou. Quem é você? Perguntou com voz fraca, assustada. Alguém que devia ter vindo antes, muito antes. Ela hesitou. A mão foi até a tranca da porta, mas não teve coragem. Eu deixei os bilhetes. Os mantimentos. O caderno. Mas tem algo que preciso dizer, cara a cara. Silêncio. Ela tremia. Me perdoa, Dona Amália, disse a voz, com emoção verdadeira. Você me conhece. Ela sussurrou. Melhor do que a senhora imagina. Silêncio de novo. Quando abriu a boca para perguntar mais, o homem já tinha ido embora. Correu até a porta, abriu com dificuldade.
Lá fora, apenas o campo molhado e a noite escura. Mas algo havia sido deixado novamente. Desta vez, era uma caixinha de madeira. Dentro dela, uma carta. Mas ela não teve coragem de abrir. Apenas segurou firme, com as mãos trêmulas, e sussurrou para si. Quem é você, meu Deus, quem é você? O dia seguinte amanheceu nublado. E na estrada de terra, o mesmo carro antigo reapareceu. Mas desta vez, com 2 homens dentro. O motorista parecia nervoso. Tem certeza que é agora? Perguntou. Sim. Ela precisa saber. Tudo. E se ela não aceitar? O homem olhou pela janela, com os olhos fixos no horizonte. Ela vai aceitar. Porque essa história é dela. E é minha também. E então, enquanto Dona Amália preparava sua panela com o restinho de arroz, e os gatinhos brincavam com uma folha seca no chão, alguém finalmente caminhava em sua direção. Um rosto do passado. Um segredo escondido por décadas. E uma verdade, que vai mudar tudo. A manhã parecia igual às outras. Nublada, úmida, silenciosa. Mas dentro do peito de Dona Amália, algo batia mais forte. A noite anterior não havia sido como as outras. Aquela voz, aquele pedido de perdão, a presença invisível, estavam impregnados em sua mente como um eco distante. A caixinha de madeira ainda estava sobre a mesa, intacta, fechada, esperando ser aberta. Ela olhava para o pequeno objeto como se ele carregasse dentro tudo o que ela não estava pronta para ouvir. Não sabia o que era pior, a dúvida ou a resposta. Sentou-se lentamente, com o corpo curvado e as mãos frágeis apoiadas na madeira gasta. Os gatinhos dormiam aos pés da rede. O silêncio só era interrompido pelo som do vento varrendo as folhas secas do quintal. Respirou fundo, e então, com um estalo leve, levantou a tampa da caixa. Dentro, havia 3 objetos. Uma carta. Um medalhão antigo. E uma folha dobrada, escrita à mão. Pegou o medalhão primeiro. Era de bronze, simples, antigo, mas o mais chocante estava dentro. Uma pequena foto dela mesma, ainda jovem, segurando um bebê nos braços. As lágrimas vieram na hora. Ela lembrava daquela foto. Era a única imagem que tinha com o filho caçula antes de ele ser levado pelo pai, ainda pequeno. Na época, o homem dissera que criaria o menino longe da pobreza. Que não queria que ele crescesse como ela. E levou-o embora. Nunca mais o viu. Nunca mais recebeu notícias. E agora, ali estava aquela mesma imagem. Dentro de um medalhão. As mãos trêmulas mal conseguiam abrir a carta. Mas ela leu, entre lágrimas e soluços. Mãe, se estou chamando assim pela primeira vez, é porque a vida me ensinou tarde demais o valor dessa palavra. Durante anos, ouvi mentiras sobre a senhora. Que era preguiçosa. Ignorante. Que me abandonou. Fui criado por um pai que me envenenou com ódio. Mas tudo mudou quando encontrei um velho baú escondido no porão da casa dele. Dentro, havia cartas, suas cartas. As que escreveu para mim e que ele nunca deixou que eu visse. Li cada uma. Chorei por cada palavra. Me perguntei por que ele mentiu tanto. E foi então que comecei a te procurar. Mãe, eu sou o menino da foto. Sou aquele que foi arrancado dos seus braços. E hoje, eu voltei. As mãos de Dona Amália estremeceram. Ela não conseguia acreditar. Aquela carta, aquelas palavras, não eram uma alucinação. O filho caçula estava vivo, estava perto, e estava procurando por ela. Levantou-se da cadeira com dificuldade, segurando o medalhão contra o peito. Andou pela casa como uma sombra viva. A cabeça girava. O coração disparava. Por um momento, não soube se desmaiava ou gritava. Meu Deus, é você, meu menino. No mesmo instante, uma sombra apareceu no terreiro. Ele estava ali, parado, em silêncio, olhando para ela com os olhos marejados. Era um homem alto, de barba, com marcas do tempo no rosto. Trazia na mão um chapéu velho, e nos olhos, a dor de uma vida inteira. Dona Amália. Ele disse com a voz embargada. Ela não respondeu. Apenas caminhou em direção a ele, devagar, com os olhos fixos naquele rosto desconhecido e ao mesmo tempo tão familiar. Sou eu, ele sussurrou. Sou seu filho. Seu caçula. Seu Daniel. O tempo pareceu parar. A velha senhora estendeu os braços como quem alcança um sonho. E o abraçou com todas as forças que ainda restavam em seu corpo frágil.
Choraram juntos, ali mesmo, em meio à terra batida, entre as galinhas soltas e o varal com roupas remendadas. Era o reencontro que ela jamais ousou imaginar. Mas a alegria do momento logo deu lugar a um peso no olhar de Daniel. Ele a sentou com carinho na cadeira da varanda, pegou suas mãos e disse com voz firme: Mãe, eu não vim só por isso. Ela o olhou, confusa. O que quer dizer? Ele tirou do bolso uma folha dobrada. Era um documento oficial. Preciso te mostrar uma coisa, e contar tudo o que descobri. Nas semanas em que procurou por Dona Amália, Daniel mergulhou nos papéis antigos do pai. Descobriu que o pai dela, seu avô, havia deixado um pedaço de terra no nome de Amália. Mas o documento fora ocultado por anos. O terreno, com escritura e tudo, estava registrado em cartório. Mas não parava por aí. Daniel descobriu também que os irmãos, os filhos que haviam abandonado Amália, sabiam da herança. E, pior, um deles tentou vender parte do terreno ilegalmente, alegando que a mãe era incapaz de cuidar das próprias coisas. O documento que Daniel segurava era a prova disso. Amália escutava tudo em silêncio, com os olhos parados no chão. Cada revelação era um golpe. Eles sabiam, murmurou, quase sem voz. Sabiam. E tentaram te esconder. Apagaram você da própria história, mãe. Mas agora ninguém mais vai te silenciar. Ele se levantou. E tem mais. Foi até o carro e voltou com uma mochila surrada. Dentro, havia cadernos, fotos, cartas, tudo que ele havia reunido sobre a mãe. Eu vou contar sua história, mãe. Com cada detalhe. Cada injustiça. O mundo vai saber quem você é. O que viveu. O que resistiu. Amália chorava em silêncio. Mas para isso, continuou ele, eu preciso que venha comigo. A velha senhora o olhou assustada. Ir para onde? Para a cidade. Pelo menos por um tempo. Pra gente regularizar os papéis. Cuidar da sua saúde. Contar a história com dignidade. Ela tremeu. Eu, não posso. Essa é minha casa. Foi aqui que sofri, que criei vocês, que chorei. Aqui que me esqueci do mundo. E aqui, que aprendi a sobreviver. Daniel se ajoelhou ao lado dela, emocionado. Não precisa abandonar nada, mãe. Só quero cuidar da senhora. E fazer justiça. Ela olhou para os gatinhos que a observavam de dentro da casa. Respirou fundo. Me dá um tempo, preciso pensar. Ele concordou com um gesto de cabeça. Tudo bem. Fico na vila aqui perto. Esperarei o tempo que for. Mas saiba, eu tô aqui. E dessa vez, não vou mais embora. Antes de sair, Daniel a abraçou novamente. Beijou suas mãos, como quem reverencia uma rainha esquecida. Deixou com ela um celular simples, com o número já salvo. Se sentir medo. Se precisar de mim. Me liga. E então partiu. Dona Amália ficou sentada na varanda, com o medalhão no colo, a carta entre os dedos e os olhos fixos no céu nublado. O vento soprou de novo, levantando poeira e folhas secas. Mas agora, algo era diferente. Agora, havia alguém lá fora por ela. Alguém que tinha seu sangue. Alguém que conhecia sua história. Alguém que a amava. Mas o tempo ainda guardava mais segredos. Porque entre os papéis que Daniel levou, havia uma carta escrita pela própria mãe dele antes de morrer. Uma carta, que dizia: se algum dia você descobrir a verdade sobre sua mãe verdadeira, não a culpe. Ela foi a única que realmente te amou. E ela, nunca te esqueceu. E essa carta não era da ex-mulher de Amália, mas de outra pessoa. Alguém que Amália nem imaginava que existia. A noite caiu pesada no sítio de Dona Amália. As paredes de taipa pareciam mais silenciosas do que nunca, como se cada fresta guardasse segredos há muito tempo escondidos. A velha senhora mal conseguia dormir. O barulho dos grilos, que antes lhe fazia companhia, agora era abafado pela confusão em sua mente. Daniel. Seu filho perdido. O bebê que arrancaram dos seus braços. Ele estava de volta. E não só trouxe consigo a dor da separação, como também abriu portas que Dona Amália jamais ousou encostar. Portas do passado, cheias de poeira, traumas e segredos que ela tentou enterrar. Mas havia algo naquela carta final, aquela que ele ainda não lera completamente diante dela, que deixava seu coração inquieto. Se algum dia você descobrir a verdade sobre sua mãe verdadeira, não a culpe. Que mãe era essa? Se não se referia a ela, então a quem? Na manhã seguinte,
A velha senhora levantou mais cedo que de costume. O céu ainda estava rosado, e o frio da madrugada continuava presente no ar. Preparou seu café ralo em silêncio, olhou para os gatinhos ainda encolhidos num canto e, com passos curtos, saiu para o terreiro. Lá fora, avistou uma silhueta ao longe. Daniel voltará. Trazia uma expressão tensa no rosto. Em suas mãos, a carta da noite anterior. Mãe, eu li o restante da carta. E preciso que a senhora se sente. Dona Amália sentiu o chão tremer por dentro. Sentou-se na cadeira de madeira com os olhos fixos nos dele. Daniel começou. A mulher que me criou, a segunda esposa do meu pai, antes de morrer, deixou esta carta guardada no envelope lacrado, com meu nome escrito. Eu só encontrei agora, enquanto organizava os papéis. Ele abriu o papel com cuidado. As palavras estavam tremidas, como se tivessem sido escritas às pressas por mãos fracas. Daniel, você cresceu achando que sua mãe era ausente, que te abandonou. Mas a verdade é que seu pai me contou, num momento de desespero, que ela implorou para ficar com você. Ele a odiava. Tinha vergonha da pobreza dela, da origem humilde. Queria subir na vida. E eu fui o degrau que ele escolheu. Eu aceitei, Daniel. Aceitei te criar como meu, mesmo sabendo da mentira. E vivi carregando a culpa. Mas a sua verdadeira mãe, essa mulher que você conheceu agora, ela te amou como ninguém mais poderia ter amado. Não a deixe morrer sozinha. Ela é mais do que uma mãe. Ela é uma guerreira. As palavras caíram como pedras sobre o peito de Dona Amália. Ela fechou os olhos. As lágrimas escorriam silenciosas. Durante anos, ela se culpou. Se odiou. Acreditou nas palavras cruéis daquele homem que a fizera sentir que não era digna nem de ser mãe. E agora, ali estava a verdade, nua, crua, cruel e redentora. Daniel se ajoelhou diante dela. Eu fui criado por mentiras, mãe. Mas agora eu só quero a verdade. Toda ela. Dona Amália respirou fundo. Era a hora. Eu vou te contar tudo, tudo o que me arrancaram, tudo o que você nunca soube. Ela começou a história com a voz baixa, rouca, carregada de emoção. Eu conheci seu pai quando era muito nova. Ele era bonito, educado, vinha da cidade grande, dizia que me amava. Eu, boba, acreditava em tudo. Fez uma pausa. Os olhos perdidos nas lembranças. Quando fiquei grávida, ele mudou. Disse que aquilo estragaria os planos dele. Que uma mulher pobre, de roça, não podia ser a mãe do filho de um homem como ele. E o que aconteceu? Daniel perguntou, com o coração apertado. Quando você nasceu, ele levou você embora com a desculpa de que cuidaria melhor de tudo. Que eu não tinha condições. Eu chorei, implorei, lutei, mas ninguém me ouvia. Era pobre. Mulher. Sozinha. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado. Ele me ameaçou. Disse que, se eu procurasse, faria você desaparecer de vez. Eu tive medo. Daniel segurou a mão da mãe com força. A velha senhora apertou de volta, como quem segura o tempo nas mãos. Depois disso, eu entrei em silêncio. Me afastei de tudo. Os outros filhos, eles cresceram ouvindo que eu era fraca, que não servia para nada. E um a um, me viraram as costas. E por que nunca tentou me procurar, mãe? Ela sorriu com tristeza. Porque o medo virou prisão. E a vergonha virou corrente. Eu achei que te faria mais mal do que bem. Um silêncio doloroso se instalou entre eles. Até que Daniel quebrou. Mãe, eu vou fazer justiça. Não só por você, mas por tudo o que te tiraram. E tem mais. Ele tirou do bolso um envelope branco, selado com carimbo recente. Fui ao cartório ontem. O terreno que era do seu pai ainda está no seu nome. E tem gente interessada na compra. O valor é alto, mãe. Ela arregalou os olhos. E o que eu vou fazer com dinheiro? Eu não preciso de nada, Daniel. Só queria um abraço seu. E agora, eu tenho. Mas Daniel não estava ali só para falar de dinheiro. Ele estava decidido. Mãe, com isso, a gente pode reformar a casa, trazer água, luz, colocar uma cama decente para a senhora, acabar com essa lona no teto. E se a senhora quiser, pode até ir morar comigo, na cidade. Não precisa decidir agora. Mas eu prometo, a senhora nunca mais vai passar necessidade. Amália chorava como uma criança. Por tantos anos acreditou que estava sozinha. E agora,
O mundo parecia dar uma volta inteira. Mas ainda havia mais. Daniel se curvou para pegar outra folha. Antes de sair da cidade, uma mulher me procurou. Disse que te conhecia. Que foi criada com você num abrigo. E que guardava um segredo que mudaria tudo. Amália arregalou os olhos. Quem? O nome dela é Marta. E ela disse que você não foi abandonada só pelo pai, mas também pela sua própria mãe. Dona Amália sentiu um calafrio na espinha. Minha mãe? Sim. Ela está viva, mãe. E mora numa casa de repouso há anos. Sozinha. Escreve cartas que nunca são respondidas. E ela quer te ver. O mundo girou. O peito apertou. Dona Amália sentiu o peso de 80 anos colapsando sobre seus ombros. Tudo que ela sabia sobre si mesma estava sendo desfeito. Como se alguém abrisse sua alma e revelasse camadas que ela nem imaginava que existiam. A noite caiu de novo. Mas desta vez, Dona Amália não estava sozinha. Daniel acendeu uma pequena lamparina ao lado da rede. Sentou-se aos pés da mãe e prometeu que juntos reconstruiriam o passado. A senhora quer vê-la? Ele perguntou baixinho. Ela demorou a responder. Quero, mas preciso me preparar. Não sei o que vou dizer. Ou o que vou sentir. Daniel a olhou com ternura. A senhora não precisa dizer nada. Só precisa estar lá. De resto, eu cuido. Enquanto isso, na casa de repouso da cidade, uma senhora de olhos claros e cabelo bem preso escrevia mais uma carta num caderninho velho. Minha filha. Se você estiver lendo isso, é porque finalmente soube a verdade. Eu não morri. Fui obrigada a deixá-la. Mas nunca deixei de te amar. E assim, o ciclo da dor parecia começar a se fechar. Ou, estaria apenas começando. Porque o passado ainda guarda muitas feridas. E nem todo reencontro traz a paz que se espera. O sol mal tinha nascido quando Daniel ajudou a mãe a se arrumar. As mãos trêmulas de Dona Amália tentavam ajeitar o lenço que cobria os fios brancos cuidadosamente penteados. Fazia anos que ela não vestia algo novo. Daniel comprará uma bata florida simples, mas bonita, e um par de sandálias confortáveis. Ela se olhava no espelho rachado e mal reconhecia a imagem refletida. O coração batia descompassado. Depois de 80 anos, ela estava prestes a encarar a mulher que a colocará no mundo, e que, por algum motivo cruel da vida, a deixará para trás. No carro, durante o caminho até a cidade, Dona Amália se manteve em silêncio. Só o som da respiração contida e dos pneus na estrada preenchia o ar. Até que ela murmurou. Será que ela vai me reconhecer? Daniel apertou sua mão com carinho. Ela te esperou todos esses anos, mãe. Mesmo sem saber se ainda estava viva. Só isso já mostra que nunca te esqueceu. A casa de repouso ficava no alto de uma colina. Um prédio simples, pintado de branco, com um jardim florido na entrada. Algumas senhoras bordavam no alpendre. Outras tomavam sol em cadeiras de rodas. Tudo parecia calmo. Mas dentro de Dona Amália, o mundo era um furacão. Eles foram recebidos por uma cuidadora gentil que sorriu ao reconhecer Daniel. Dona Teresa está no quarto. Ela passou a noite acordada, ansiosa. Quando soube que vocês viriam hoje, não dormiu mais. Daniel olhou para a mãe. Ela não respondeu. Apenas assentiu com um leve balançar de cabeça. Os passos pelo corredor pareciam intermináveis. Até que a porta do quarto 27 foi aberta. E lá estava ela. Sentada numa poltrona, de olhos fechados, uma senhora de cabelos bem brancos e rosto suave. Como se o tempo tivesse sido generoso com sua alma, mesmo não tendo sido com o corpo. Dona Teresa chamou a cuidadora, com ternura. Ela abriu os olhos devagar, e então, como num sonho, os olhos dela encontraram os de Dona Amália. Um silêncio eterno tomou conta do quarto. As duas se olharam como quem atravessa décadas num único segundo. Maria Amália, sussurrou Dona Teresa, com a voz embargada. A idosa de 80 anos sentiu as pernas fraquejarem. Sim, sou eu. Teresa levou a mão ao peito e chorou sem conseguir conter. Meu Deus, minha menina, minha filha. Amália hesitou. Queria correr, abraçar, gritar. Mas não sabia se devia. A dor ainda era um abismo. Por quê? Ela conseguiu perguntar. Por que a senhora me deixou? Teresa chorava como uma criança. Porque eu fui obrigada. Porque fui tirada de você. Eu era só uma jovem empregada,
grávida do patrão, e ele mandou te levar embora, esconder a vergonha da família. Disseram que você tinha morrido, que eu nunca mais te veria. Ela desabou em lágrimas. Eu procurei, Amália. Eu fui até o orfanato, eu busquei nos jornais, ninguém sabia. Me disseram que você tinha sido adotada por uma família do sertão. E depois, mais nada. Dona Amália sentia o peito apertado, como se cada palavra da mãe tocasse uma cicatriz antiga. Eu passei fome. Mãe, eu fui humilhada, criei filhos sozinha, fui esquecida. Sofri tanto. Eu sei, minha filha. E eu daria minha vida para mudar isso. E por que só agora me procurou? Porque nunca soube onde você estava. Foi a Marta, sua amiga de infância, quem me encontrou. Ela veio me visitar há 2 meses e me mostrou uma foto sua que viu nas redes sociais de um grupo de voluntários da roça. Eu não dormi desde então, só esperei que o destino te trouxesse até aqui. Daniel chorava em silêncio ao ver as duas. A cuidadora saiu discretamente, deixando mãe e filha finalmente a sós. Eu não tenho mais forças, minha filha. Mas se você me perdoar, eu posso partir em paz. Dona Amália se aproximou devagar. Tocou as mãos da mãe. Sentiu o calor. A vida ainda ali. Eu não sei se consigo perdoar tudo, mãe. Mas, eu te entendo. E acho que, no fundo, eu só queria ouvir isso. Que a senhora me amou. Teresa sorriu, mesmo com os olhos molhados. Te amei no dia que soube que estava grávida. Te amei no dia em que me arrancaram de você. E te amei todos os dias da minha vida desde então. Foi então que, finalmente, Amália se ajoelhou e encostou a cabeça no colo da mãe. E ali, naquele gesto, o tempo voltou atrás. A menina que foi arrancada dos braços da mãe, a mulher que teve filhos que a abandonaram, finalmente era acolhida. Não com presentes. Não com luxo. Mas com o abraço que ela esperou a vida inteira. Dias depois, de volta ao sítio, Dona Amália acordou com o som de martelos e vozes. Daniel contratara pedreiros para iniciar a reforma da casinha. Pela primeira vez, ela teria luz elétrica, água potável e uma cama de verdade. E não estava mais sozinha. Daniel decidiu ficar por um tempo. E, à medida que os dias passavam, os vizinhos começaram a aparecer novamente. Gente que a ignorava há anos agora vinha visitar, trazendo pão, café, promessas de ajuda. Mas o que ninguém esperava era o que veio a seguir. Uma carta chegou pelo correio. Sem remetente. Com uma caligrafia familiar. Dizia apenas: Mãe, eu soube o que aconteceu. Me perdoa. Seu filho, Rafael. Sim, um dos filhos que a abandonaram estava de volta. Mas com quais intenções? Estaria arrependido? Ou havia algo mais por trás daquele pedido repentino? Dona Amália segurou a carta nas mãos. E naquele momento, soube. Sua história ainda não tinha terminado. Ainda havia mais corações a perdoar. Mais verdades a enfrentar. E talvez, mais feridas a se abrir.